Hoje a gente está dando uma volta aqui num lugar chamado então Osses del Rio do Ratona, que é desculpa, aqui é isso aqui é um canyon por onde se passa o rio e daqui a gente consegue ter uma vista muito linda, cara. Olha que lugar foda. Aqui a gente está mais ou menos 1020 metros. Eu olhei ali na placa antes da gente vir para cá. 1017, 1015 metros de altitude. E passa esse rio aqui no meio. Aqui nessa área tem muitos abutres que eles fazem ninhos nessas partes aqui, ó, do canyon. Tem buracos e eles fazem ninhos nessas áreas. Ali dá pra ver alguma coisa. Dá. Então a gente está indo fazendo uma trilha em direção à ermita, que é como se fosse um convento, um monastério, que dá pra ver lá na frente, que fica na beira do canyon. Esse convento ele foi construído da forma que está no século XII, mas ele foi feito em cima de uma outra construção no século VI. E também foi usado para proteger um pueblo, uma vila que tem aqui perto, dos sarracenos, que eram os mouros, né, os árabes na época que invadiram a Península Ibérica. E ela foi usada para proteger a vila de Sepúlveda. Queria falar com vocês sobre viagens, sobre como viajar muda a sua perspectiva de vida. Aqui em cima, olha os abutres. Tem muitíssimos. E como isso é uma experiência riquíssima. Seja onde você vá, cara, que vai te agregar muito na vida. Primeiro porque você aprende como outros povos, outras culturas, outras pessoas vivem, como outras pessoas se comunicam. E de cada local, se você faz uma observação mais minuciosa, né? Se você observa de forma mais detalhada o ambiente, seja onde você vive, onde você viaja, e principalmente quando você está viajando, você consegue tirar muitos aprendizados disso, né? Como diz uma frase de um livro, agora eu não me lembro o nome, acho que é de Cornwell, que a melhor universidade do homem é ele mesmo, é ele e suas observações sobre o meio ambiente, sobre a natureza e as coisas onde ele passa e onde ele vive. É um lugar lindo. E eu sempre viajei desde pequenininho, né? Eu desde que tenho aí, meus 4, 5 anos, eu já viajava. Eu já morei no norte do país, eu já morei no sul, já morei no sudeste, já fui pro centro-oeste, fui para várias áreas. Eu vou tirar umas fotos aqui com o meu celular, porque é muito bonito esse lugar. E então eu sempre tive essa veia mais nômade, né? Então eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de estar por aí, pelo mundo. Sempre gostei de conversar, de ver como as pessoas vivem em determinadas partes do mundo. E isso sempre me enriqueceu muito como pessoa. Olha aqui as rochas. Então eu pessoalmente gosto muito de viajar.
O que acontece é que muita gente tem medo de viajar, medo de pegar avião, principalmente. Então, por isso que não gosta de viajar. Só que o que eu acredito é que a grande maioria das pessoas que não gostam de viajar, elas nunca nem sequer tentaram viajar para poder falar isso, né, de que não gosta. Porque é uma experiência muito boa, cara. É assim, conhecer coisas diferentes, coisas novas. É muito bom, como eu falei, te enriquece muito. Olha aqui que coisa mais linda isso. E eu acho que quem não gosta nunca teve oportunidade. E por isso não gosta. E claro, pode não gostar por medo também. Aqui eu vou mostrar para vocês o caminho. Aqui, olha, o caminho até a ermita. Essa aqui é como se fosse um convento com uma igreja. E se não me engano tem um cemitério também por perto. E uma curiosidade é que essa localidade aqui foi utilizada para fazer. Foi o set de filmagem da série La Casa de Papel. O esconderijo deles na primeira temporada, onde eles estão planejando o assalto, né? Ali, ó. Então, um conselho que eu posso dar para vocês é: se você tem a oportunidade de viajar, tiver a oportunidade de viajar, viaje. Porque as experiências que você tem na vida, você jamais vai esquecer, cara. Vão ficar guardadas na sua memória para sempre. E serão histórias. Agora, se você gasta dinheiro com uma roupa, com um computador, um carro, caro, o que seja, isso não vão ser experiências, não vão ser lembranças. E dificilmente você vai poder se enriquecer de alguma forma com isso. Se você compra um carrão, por exemplo, sei lá, um Porsche, cara. Eu tô dando um exemplo, né? Mas é que você compra um carro bem caro, ao invés de comprar um carro mais ou menos, e a outra parte você investir em uma viagem bem significativa para você. Você comprar um carro mais caro ou mais barato não vai ser nenhuma experiência, não vai te enriquecer como pessoa, você não vai tirar aprendizado nenhum disso. Sendo que com uma viagem você vai. Aqui é bem alto. Isso aqui me lembra muito os canyons dos Estados Unidos. E aqui tá a ermita. Faça isso, se você tiver oportunidade, e vai por mim, você não vai se arrepender. Como vocês, se você não acompanhou, se você não viu, veja o vídeo aí da viagem ao Egito, foi incrível. E eu pude tirar vários ensinamentos dessa viagem, de ir para uma cultura tão diferente, de ter visitado um lugar tão diferente. Para vocês verem como, sem contar no choque, cara, cultural que isso promove em você. Aqui tem um caminhozinho, olha. Aqui isso, eu acho que acho não, é um buraco, ó, é um canyon. Tá vendo? Ó, dos dois lados. E aqui é a rocha, desse lado é a rocha e aqui desse lado tem outra rocha. E eles fizeram isso aqui, claro, no século VI era como se fosse uma fortaleza. E aqui tem essa pontezinha, ó. Então a única entrada era por aqui. Então se você pensa as guerras e os guerreiros quando vinham, eles tinham que vir por aqui. Um espaço bem estreito, né, para passar uma grande quantidade de gente. Eu quero ver se eu mostro para vocês um pouco agora do convento, que o caminho é bem acidentado. Se você tiver curiosidade, aqui se chama, o lugar esse é Oces del Rio do Ratón,
É la ermita. Ermita San Frutos. Isso, Ermita de San Frutos. Isso tá mais ou menos 1 hora de Madrid, eu diria. Você pode pegar um trem em Madrid, vir até Segóvia, que leva uns 25 minutos, um trem de alta velocidade. Em Segóvia você pode pegar um carro, alugar um carro e dirigir até aqui. E o melhor e mais incrível é que o lugar está vazio. Só pra nós. Priorata de San Frutos del Ratón. Claro, aqui tinham tumbas também. Muitas tumbas que suponho que sejam do período romano, isso. São essas aqui, ó. Isso tudo. Isso. Minha namorada tá falando tumbas da Idade Média. São todas tumbas. Essa área aqui que tá cercada. Que curioso que eles cavavam nas pedras. Isso aqui é uma rocha. Olha, vocês estão vendo, é uma rocha e ela tá totalmente escavada. Claro, a forma que eles enterravam os mortos na Idade Média não era como nós enterramos hoje, com caixões e coisas assim. E na terra fofa, né? O lugar é bem incrível, cara. Principalmente a localidade dele, onde ele tá. Aqui é a entrada. Claro, isso aqui era tudo... Tinha 2 pisos, né? Só que com uma construção tão antiga caiu. Essa construção aqui data do século XII. Como eu falei antes, ela está em cima de uma outra construção mais antiga, que é do século VI. San Fruto e El Priorato. Isso, ó, nasceu em Segóvia em meados do século VII. É uma família que tinha muito dinheiro, que vendeu as coisas que eles tinham em Segóvia e se retiraram aqui para viver santamente, né? Tá escrito ali que seria como para viver retirado, né? E viver em tranquilidade. Mas é incrível, cara, para nós brasileiros que não temos essas construções tão antigas, não temos, pois a gente, claro, a gente deve ter aí escondido na Amazônia quando existiam outros povoados, outras civilizações que foram destruídas na invasão da América, mas elas não eram tão desenvolvidas assim como eram, tirando o Império Inca, o Império Maia, o Império Azteca, que essas sim eram civilizações muito desenvolvidas. De restante, os indígenas que viviam no Brasil, por exemplo, não eram tão desenvolvidos como a Europa, então a gente não tinha construções como essas, castelos e construções gigantescas. Tem uma construção aqui na cidade de Segóvia, que fica aqui perto, que é onde está o Alcácer de Segóvia, que é supostamente o castelo que o Walt Disney se inspirou para fazer o castelo esse do Walt Disney que aparece na entrada no começo dos filmes. E eu vou ver se eu vou um dia lá também para mostrar para vocês. Ó, aqui é a igreja.
Tá fechada. Claro, seria legal se estivesse aberta para ver por dentro, porém como fica num lugar tão ilhado, tão isolado, é perigoso deixar isso aberto assim. E aqui embaixo tá o rio Doraton. Então se nota que realmente é uma fortaleza. Então, como vocês podem ver, apesar de hoje em dia a tecnologia a gente poder mostrar muito para vocês, por exemplo, você pode estar me assistindo do Brasil a milhares de quilômetros fora, ou até mesmo da Europa, como existem muitos brasileiros na Europa, e tá tendo uma experiência e a gente pode ter experiência de visitar lugares onde a gente nunca esteve, quase como se a gente estivesse no local. Mas nada é igual, cara, a você vir aqui, a você visitar o lugar. E se você tiver a oportunidade, se você tiver chance de viajar na sua vida, viaje, não tenha medo. E ou melhor, você vai ter medo. Tenha medo, porém supere o seu medo. Supere o seu medo e enfrente o seu medo. Quando eu saí do Brasil, eu tinha muito medo. Porque passavam milhões de coisas na minha cabeça. E principalmente era, cara, e se não der certo, o que vai acontecer? Mas a única coisa que eu pensava que podia me acontecer e que vai acontecer a todos nós algum dia era morrer. Por mais que você tenha medo, por mais que você sinta que tem algo te segurando, vá mesmo assim. Apenas comece. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que quer viajar o mundo com você, aquela pessoa que quer visitar lugares incríveis, para isso servir de inspiração, para que vocês possam ter coragem de enfrentar os seus medos, enfrentar os desafios que a vida tem para você e viajar e sair mundo afora, porque as experiências dessas viagens elas vão ficar marcadas pro resto da sua vida. Isso eu posso te garantir. Um abraço e até o próximo.